Olá, está começando o programa Brasileiros Imóveis, o seu portal de imóveis na TV. Hoje o meu bate-papo continua com o arquiteto Ivo Gambirazzi, ele que vai dar dicas e novidades do mercado da construção, e também conversarei com a Luciana Costa, vice-prefeita de Barretos e secretária de Governo e Gestão Estratégica. E continue acessando www.brasileirosimóveis.com e fazendo bons negócios do setor imobiliário. Vamos conhecer então um pouco mais desse portal. O portal Brasileiros Imóveis chegou para revolucionar o mercado imobiliário. Instale no seu celular o aplicativo da Brasileiros Imóveis e em poucos cliques você tem acesso a um vasto banco de dados de imóveis e classificados online, como imóveis em lançamento, para venda, aluguel e temporada. Você sabia que mais de 84 milhões dos brasileiros têm contato com a internet? E cerca de 90% dos que buscam um imóvel residencial utilizam a web como ferramenta durante o processo de compra? Então instale o aplicativo da Brasileiros Imóveis e não perca um minuto sequer para estar bem informado sobre oportunidades no mercado imobiliário. E o nosso bate-papo continua aqui no programa Brasileiros Imóveis. Hoje, o Ivo Gambirazzi, que vai estar com a gente durante toda a semana, ele que é arquiteto e designer há mais de 30 anos. E tem uma observação muito bacana aqui, Ivo, que você costuma apresentar os seus projetos com a tecnologia em 3D e Sim. que ajuda muito o cliente a ter uma visão panorâmica, né? Fala um pouquinho disso. Bom, o projeto 3D, ele ajuda a pessoa. Normalmente o cliente é leigo em visualizar um projeto em planta. E com essa tecnologia de hoje, a gente consegue aplicar nos projetos, virtualmente, a casa em 3D, que você já vê a casa erguida, você pode andar dentro dela, escolher os pisos, no caso, por exemplo, revestimento de parede, pintura, até a parte de paisagismo. Antes da tecnologia 3D, você está falando aqui, eu já estou viajando. Certo. Antes dessa tecnologia, já aconteceu algum caso da pessoa ter visualizado o projeto da casa ali na planta baixa e começou a subir, ela falou assim, nossa, mas eu não imaginei que fosse assim. Já aconteceu isso? Não, aconteceu, mas eu, por exemplo, como profissional, eu sempre me dediquei na área de perspectiva. Tanto é que eu fiz um curso na USP em São Paulo, né? E me especializando em transformar o desenho em planta numa perspectiva quase não dentro da tecnologia que tem hoje o 3D, né, virtual, mas conseguia fazer a lápis uma demonstração do que poderia estar acontecendo. Então eu conseguia fazer uma perspectiva mostrando o visual da casa, do ambiente, da parte imobiliário também. Então, durante muitos anos eu trabalhei assim. E que é uma grande ferramenta, né? É uma ferramenta muito grande, mesmo em obra hoje é usado isso. O bom profissional, na realidade, porque o pedreiro é uma pessoa assim, que ele tem pouco estudo, mas é uma pessoa que ele tem a inteligência dele de saber aplicar o material. Certo. Você entendeu? Uhum. E com os desenhos que a gente leva para eles. Então, essa informação de você poder, por exemplo, transformar uma planta numa perspectiva, numa obra lá no local, numa prancheta, mostrando algum detalhe para ele executar a mão de obra, é muito importante. Ivo, estou pensando em construir uma piscina na minha casa. Como que começa esse projeto e que piso eu devo usar ao redor da piscina? Bom, primeiramente, você teria que acionar um profissional da área, não assim, puxando para o arquiteto, mas de preferência seria um arquiteto, porque ele é mais adequado para dimensionar e ver o espaço físico que você tem lá para poder ser utilizado. Em segundo lugar, seria feito um estudo, né, que é onde pode ver o que poderia estar sendo feito, e dentro desse estudo, aí a gente já coloca as opções, por exemplo, de pisos, Isso. que normalmente tem que ser antiderrapante, certo? E na maioria das vezes a gente usa pedras, né? Porque a pedra, ela é natural. E por ela ser natural também, ela já agrega ali água, natureza, né? E a pedra. Então se cria aquele ambiente de conforto.
Mas existe no mercado outras opções, né, dentro da tecnologia aplicada, que nós temos cerâmicas também, que imita pedra, que é antitérmica, que não esquenta muito. Existe madeira também, às vezes a gente usa muito deck de madeira. Mesmo dessa madeira hoje, hoje nós temos essa madeira renovável, que ela é feita, por exemplo, de material plástico, né? Que eu também aplico ela e é muito interessante. E o custo também não é muito alto. A gente sabe que na construção cada caso é um caso, Sim. lógico. Mas existe um método rápido e prático para uma construção que ela aconteça logo, termine logo? Olha, para ser sincero e real, com toda a experiência que eu tenho, todo método rápido, assim, para execução, na minha opinião, como profissional, não é funcional. Porque toda construção, ela tem que ter a sensibilidade na hora de se executar e aplicar o material. Um exemplo, um concreto, por exemplo, ele tem o tempo dele de cura. Então, toda construção que é muito rápida, com certeza ela vai trazer algum transtorno mais tarde. Mas existe, sim, obras que é feita com uma certa precisão. Um projeto bem feito, bem elaborado, com todos os detalhes e com todos os materiais certos para ser aplicado na hora certa também. E com profissionais também bem habilidosos que pode pegar e fazer isso daí. Mas é onde eu volto. A construção, não que ela tenha que levar um tempo a mais, mas ela tem que ter aquela sensibilidade da pessoa ter o carinho, o capricho, porque é um investimento muito alto, independente de valores, ou do perfil da pessoa ou classe social. Muito bem, obrigado pela nossa entrevista de hoje, por esse bate-papo, tá? Lembrando que você continua durante toda a semana. Espero que você esteja gostando. Aproveite essas dicas preciosas do Ivo, que vai estar com a gente durante toda a semana. E no próximo bloco, eu também continuo o nosso bate-papo com a Luciana Costa, que é vice-prefeita de Barretos, secretária de Governo e Gestão Estratégica. Um breve intervalo, eu já volto. Anuncie no brasileirosimóveis.com.br, o seu site para bons negócios. Uma excelente oportunidade para imobiliárias de todo o Brasil chegarem aos seus clientes. Milhares de acessos, divulgação nos principais meios de comunicação nacional. E o que é melhor, os anúncios são feitos pelas próprias imobiliárias com liberdade total para expor oportunidades. brasileirosimóveis.com.br. Fácil de navegar, fácil de anunciar. Faça bons negócios. E agora sim, o nosso bate-papo continua. Estou recebendo aqui nos estúdios da Brasileiros Imóveis a Luciana Costa, que já esteve com a gente ontem, ela que é vice-prefeita e secretária de Governo e Gestão Estratégica. Um assunto que acaba sendo pertinente para o setor imobiliário, as pessoas que estão acessando o nosso site em busca dos seus sonhos e até mesmo para saber, né, como que funciona essa gestão estratégica, como você falou ontem, essa coisa de estar preparando o local para que o investimento chegue de uma maneira sadia e que possa atingir realmente a família da melhor maneira possível, né, Luciana? Sim. Eu começo hoje perguntando exatamente sobre isso. Barretos tem vivido um momento muito bom em relação ao mercado imobiliário, novos empreendimentos. Como que você vê? Olha, Barretos tem recebido investimentos do governo federal, que vem aí com esse programa Minha Casa Minha Vida, que já tem algumas casas para entregar e com o tempo vai entregar mais casas, mais moradias. E, bom, nessa parte tem crescido bastante, né? E uma das coisas que eu penso, outro dia vi uma placa de uma construtora que era de fora, antes eu só havia visto em outras cidades, por exemplo, você passava em Brasília, tem essa tal construtora que está trazendo empreendimentos para a cidade. Aí eu vi um tempo atrás aqui em Barretos, achei bom porque as pessoas têm mais oportunidade para comprar, escolhe melhor sua moradia, pode estar
tá escolhendo se vai morar num prédio onde ela, né, em determinado setor, em determinado local. Então, nesse ponto, penso que tem crescido, mas cresce mais ainda o investimento do governo federal, que tem investido e trazendo para a população, através do Minha Casa Minha Vida, naquele programa faixa 1 e faixa 2. Valores com pessoas que ganham entre R$ 1.600 e R$ 1.700, tem já um crédito de 17 mil, que é liberado pelo governo federal. Já o faixa 2 se usa até o FGTS ou é liberado um valor de até R$ 9.000 quando ele ganha mais de R$ 1.600. Você disse que o governo tem se empenhado em trazer mais habitações, em mais casas. Eu faço mais uma pergunta exatamente. Está sendo feita alguma visita no CDHU para trazer mais casas populares para Barretos? Olha, a diretora de habitação, ela já esteve na CDHU e me informou que o CDHU está à disposição e que a gente tem que ter um pouco mais, assim, buscar áreas para poder construir as casas populares. Uhum. Quais bairros, na sua opinião, você acredita que deveria ter talvez mais privilégios para casas populares hoje? Eu não vejo como talvez olhar a indicação de um determinado bairro, mas sim de olhar realmente se dentro de algum local, perto de algum bairro, tem essa área para poder estar construindo. A gente fala muito assim, agora é o momento disso, agora é o momento daquilo. Uhum. Em relação a todos esses conjuntos habitacionais que ainda vão ser entregues, esses novos empreendimentos, você acha que esse é um momento, vamos dizer que é aquele pontapé inicial desse setor imobiliário que começa a crescer? Você acha que ele vai parar daqui na frente ou ele continua? Olha, eu digo o seguinte, nós vivemos hoje uma situação no Brasil, não falo da nossa cidade, mas falo no geral, nós vivemos uma situação de inconstância, nós não temos uma estabilidade econômica. Haja visto que quando a gente lê jornais e eu que ando muito pelo Congresso, como já fui deputada federal, sempre estou lá andando, conversando daqui e dali. Então, você vê que nós não passamos por um momento econômico muito bom. Então, eu vejo que isso causa um pouquinho de medo nas pessoas de estar investindo, de estar indo, né, comprando, medo de perder o trabalho, enfim. Mas eu, como uma sonhadora e que gosto de acreditar, penso que realmente, passando aí um períodozinho, é um bom momento, vamos continuar, nós somos brasileiros, o brasileiro, ele acredita muito, ele está sempre renovando as suas esperanças, está sempre pensando no melhor no dia de amanhã, você corre, você tem esperança, então, e ter a casinha da gente é uma coisa que a gente quer muito. E obrigado pelo nosso bate-papo de hoje, lembrando que você vai estar com a gente durante toda a semana, tá bom? Como ela falou, o sonho de ter casinha continua acessando www.brasileirosimóveis.com.br e veja ali que você vai encontrar muitas oportunidades de negócios do setor imobiliário. Para você, boa noite, a gente se vê até amanhã. Acesse www.brasileirosimóveis.com.br.